Olá, eu tô de volta, eu sou a professora Poliana Lira e nós estamos estudando juntos toxicologia, né? A gente tá bem no comecinho do curso, mas a gente já falou várias coisas interessantes aqui, né? A gente vai continuar estudando toxicologia agora, continuando o nosso estudo de finalidades, né? Para que eu uso a toxicologia? E também vamos falar sobre as divisões da toxicologia, tá? E aí a gente vai entender direitinho, o legal desse bloco é esse. A gente vai entender como vai ser organizado nos cursos, né, o nosso conteúdo, porque é tanta coisa para ver, é interessante que você já entenda a partir de agora como vai ser organizado isso, tá bom? Então vamos finalizar, né, os objetivos ou as finalidades da toxicologia, a gente fala da divisão e da organização do nosso curso. Vamos lá. Eu terminei o bloco anterior falando de monitoramento terapêutico, tá até aqui riscado, né, as marcações que eu tinha feito. Então a toxicologia ela é utilizada para fazer um monitoramento terapêutico, ou seja, você vai dosando ali, né, aquela substância no organismo da pessoa, né, no plasma, na urina, enfim, para ver a concentração que está agindo, concentração que ela está eliminando e fazer um monitoramento se precisa ajustar uma dose ou não. Diferentemente dele, a gente tem um termo que é o monitoramento biológico. O que é esse monitoramento biológico? É a análise do agente tóxico ou dos seus metabólitos ou qualquer alteração dos parâmetros bioquímicos. Então, por exemplo, tem agente tóxico que provoca a redução da ALA-D, que é uma enzima. Faz parte da síntese do grupo M da hemoglobina, né? A redução da ALA-D, a atividade da ALA-D, indica a intoxicação por chumbo. Olha que interessante. Olha que letra feia. Por chumbo. Então, a alteração desse parâmetro bioquímico indica a exposição a um agente tóxico. Tá bom? Esse monitoramento ele é feito em material biológico proveniente de indivíduos expostos de forma ocupacional, com o objetivo de quê? De prevenir intoxicações. Então, eu posso dosar o chumbo propriamente dito, ou eu posso dosar o quê? A ALA-D. Se tiver reduzida a ALA-D, eu já vou pressupor que está havendo, então, intoxicação por chumbo, que vai gerar algum efeito nocivo. Esse monitoramento biológico ele é feito a nível laboral, a nível ocupacional. Então, por exemplo, eu sei lá, por algum motivo, no meu ambiente de trabalho, eu tenho contato com tolueno, né? Tenho contato com tolueno. Ótimo. O tolueno, quando ele é absorvido, quando ele é metabolizado, ele gera um metabólito chamado ácido hipúrico. Então, o monitoramento biológico vai ser o quê? Vai ser a análise do meu metabólito, do meu ácido hipúrico, para ver os níveis em que eu estou produzindo esse metabólito, porque esses níveis estão diretamente relacionados com o nível de exposição que eu estou tendo. Se tiver um nível muito alto de exposição, eu preciso limitar, preciso controlar esse nível, tá bom? Então, esse é o monitoramento biológico. Eu posso fazer o monitoramento biológico também direto da análise do toxicante. Então, eu sou uma pessoa que trabalho em produção de antibióticos. Se eu quero saber se o meu nível de antibióticos está muito alto, impactando, né, na minha saúde, levando um risco muito alto, então eu consigo isso através das análises toxicológicas de monitoramento biológico. Então, eu posso estar analisando o toxicante diretamente, eu posso estar analisando o metabólito ou ainda uma alteração bioquímica que ele provoca, como sinal de que, sim, aquela pessoa está sob efeito, né, daquele agente tóxico. O que mais? Qual que é a outra finalidade da toxicologia analítica, principalmente? Controle de dopagem, né? Controle antidopagem. A gente sabe que existe o doping intelectual. Quem estuda muito aí, os cursos muito pesados e tal, ou o concurseiro, o vestibulando, né? São grupos aí que gostam de abusar de medicamentos para poder melhorar o desempenho intelectual, ficar mais alerta, concentrar mais, ter mais capacidade maior de cognição. Esse é o doping intelectual. Normalmente utilizam anfetaminas, né? Para
provocar um estímulo do sistema nervoso central. Doping intelectual. Para isso, não existe tanto controle, né? Agora, para doping físico, que é o que acontece no contexto de competições esportivas, aí existe, né, uma comissão, todo um trabalho de toxicologia analítica para fazer esse controle antidopagem, tá? Então, esse controle antidopagem, ele é feito por meio da toxicologia analítica também, tá? Ele vai ser feito em competições esportivas, mediante métodos analíticos apropriados, para investigar a presença de substâncias cujo uso é vedado pela legislação esportiva. Nem sempre, aqui nessa definição podia estar assim, ó, para investigar a presença de substâncias que aumentam o desempenho físico. Nem sempre ela aumenta o desempenho físico, sabia? No doping, e a gente tem aula de doping, no doping físico, a gente vai ter algumas substâncias que aumentam sim o desempenho físico, só que a gente também vai ter substâncias que mascaram a presença dessa substância que aumenta o desempenho físico. Então, eu tenho a concentração de uma determinada substância no meu organismo. Por exemplo, eu produzo normalmente testosterona, né? Só que, para eu ter mais força, para ter um desempenho melhor no meu esporte, eu vou consumir testosterona. Só que aí, eu vou usar um outro medicamento ou uma outra substância para mascarar o uso da testosterona. Esse medicamento, essa substância 2, né, que eu tomei depois, ele por si só não tem função de aumentar o desempenho físico, mas ele mascara a presença de uma outra substância que tem essa função. É igual diurético. O diurético por si só, ele não vai oferecer um maior desempenho físico, mas ele vai mascarar, ele vai influenciar no processo de excreção dessas substâncias que elas sim influenciam no desempenho físico. Então, o controle antidopagem são análises feitas buscando substâncias que aumentam o desempenho físico ou que mascaram essa dopagem. Então, existe aí uma lista de substâncias que são proibidas na legislação esportiva e essa legislação define quais são essas substâncias e essas substâncias são identificadas por técnicas de toxicologia analítica. Diagnóstico laboratorial da intoxicação aguda ou crônica. A toxicologia analítica também é aplicada para esse propósito, para fazer o exame e diagnosticar uma intoxicação aguda, overdose, por exemplo, tentativa de suicídio, né, que a gente chama de autoextermínio, um acidente doméstico aí com medicamento, por exemplo, com criança, né, isso tudo vai provocar uma intoxicação aguda. A toxicologia analítica é utilizada para fazer o diagnóstico laboratorial dessa intoxicação aguda ou ainda da intoxicação crônica. Então, você lembra lá de uma novela? Teve uma novela aí que a esposa, ela toda noite ia lá e batizava o lanche lá, né, a ceia do marido com uma substânciazinha. Ele não sentia nada, mas com o passar do tempo ele foi definhando, né? Então, esse efeito tóxico a longo prazo é o que a gente chama de intoxicação aguda e também é possível detectar através de exames de toxicologia clínica. Outra aplicação, controle da farmacodependência. Esse aqui acontece num contexto de clínicas de recuperação, né? Quando a pessoa faz uso de uma substância psicoativa, uma substância que tem uma alta capacidade de provocar dependência, tolerância, e ela é internada numa clínica de recuperação, a droga ela não pode ser retirada de forma abrupta. Ela não pode ser retirada de repente, de uma vez. Por quê? Porque a retirada, a descontinuação do uso dessa droga vai gerar sintoma, vai gerar uma manifestação que a gente chama de síndrome de abstinência, né? Essa síndrome de abstinência, ela tem níveis, ela tem graduações. Se eu pegar um exemplo aqui, a síndrome de abstinência por opiáceos, né? Eu tô falando de uma síndrome que ela é tão intensa, mas tão intensa,
que ela é capaz de levar o paciente a óbito. Tirar a droga de uma vez pode fazer a pessoa morrer. Então, quando a pessoa entra numa clínica de recuperação, ela faz um desmame dessa droga. Ela vai reduzindo o consumo até abandonar esse consumo. Isso é feito com medidas farmacológicas e com medidas não farmacológicas, sociais, religiosas, oficinas, né? Ou seja, ocupacionais. Então, essa retirada da droga ela não é abrupta e nem pode ser. Não só drogas proibidas, mas medicamentos também. Alguns medicamentos psicoativos também, a pessoa que encerra o tratamento ela tem que fazer um desmame para ela não sentir o efeito da abstinência. O problema é que se eu ofereço droga dentro de uma clínica de recuperação, se eu estou oferecendo a droga para um paciente, para um internado lá, como é que eu vou saber se não está sendo, como é que eu vou monitorar isso? Como é que eu vou controlar essa dependência? Então, existem técnicas que permitem que a pessoa faça um perfil de consumo de drogas do paciente. Então, por exemplo, fio de cabelo, análise do fio de cabelo. Você pega um fio de cabelo, fragmenta ele, de 1 em 1 centímetro, por exemplo, e você tem condição de fazer uma análise do uso dessa droga psicoativa nos últimos 6 meses, por exemplo. Você vai ver que lá no primeiro mês ele fazia uma concentração muito grande, no segundo mês reduzia a concentração, no terceiro mês abandonou, no quarto mês abandonou ainda, no quinto mês ele usou uma dose. Então, essa recaída, ela pode ser detectada através de exames toxicológicos, tá? Então, o controle da farmacodependência vai ser a toxicologia analítica no uso de drogas psicoativas, ilícitas ou não, para prevenção ou diagnóstico de intoxicações. Nós temos a toxicologia clínica ou médica, que nós também vamos ver aqui no curso, né? Então, nós vamos ver essa toxicologia analítica, que tem todas essas finalidades que nós estudamos, e a toxicologia clínica. A toxicologia clínica é aquela ciência que vai subsidiar a decisão do médico lá na hora que chega o paciente no hospital. A manifestação clínica, ela é focada no que a gente vê de sintomas ou que a gente observa em exames. Então, a toxicologia clínica ou médica é onde se estuda o diagnóstico das intoxicações e também na identificação dos agentes tóxicos por meio das análises laboratoriais, clínicas e toxicológicas. Então, aqui são feitos exames para constatar a presença dessa substância e relacionar com a síndrome apresentada pelo paciente. Toxicologia experimental. Essa a gente ouviu falar demais aí durante o período de pandemia, né? Foi um assunto que eu fico falando que alguns assuntos na pandemia renasceram, né? Esse aí foi um assunto que renasceu. Quase ninguém falava mais de ensaios clínicos, toxicologia, segurança, efeito adverso, agora o que a gente mais ouve. Então, alguns temas renasceram mesmo, né? Pós-pandemia. E aí, a toxicologia experimental, ela vai estudar, né? Para quê? Vai embasar estudos para elucidação dos mecanismos de ação de agentes tóxicos sobre o sistema biológico e também para avaliação dos efeitos decorrentes dessa ação. A avaliação da toxicidade da substância ela é feita com diferentes espécies de animais, seguindo rigorosas normas preconizadas pelos órgãos reguladores do país. Então, a toxicologia experimental são ensaios que são conduzidos para fazer um levantamento dos efeitos nocivos que alguma substância, pode ser um medicamento, pode ser uma vacina, enfim, pode provocar no indivíduo. Ecotoxicologia. A ecotoxicologia, ela pode ser confundida com a toxicologia ambiental. Mas a ecotoxicologia é uma aplicação da toxicologia. A toxicologia ambiental é uma área. Aí a gente vai ver. A ecotoxicologia estuda os efeitos nocivos causados por certos agentes do tipo praguicidas e herbicidas ao meio ambiente. Então, a ecotoxicologia, eu estou preocupada com o ecossistema. Avalia-se as agressões ecológicas por agentes tóxicos, testando-os em espécies que integram a flora e a fauna de cada localidade. Qualquer que seja o ramo da toxicologia,
O objetivo é sempre o diagnóstico, o tratamento e principalmente a prevenção das intoxicações. Ninguém quer intoxicação, tá? Então, o objeto de estudo da toxicologia é esse fenômeno aí da intoxicação. Beleza? E para isso, a gente tem algumas áreas de atuação. Então, em cada uma, como é que o nosso curso vai se organizar? O nosso curso ele vai se organizar por essas áreas de atuação. Então, nós vimos aqui uma sequência de 3 blocos introdutórios, onde a gente tratou aqui sobre os conceitos básicos de toxicologia, a finalidade, a aplicação desse estudo que a gente vai fazer, né? Vimos aí várias aplicações, hospital, perícia criminal, a parte de recuperação de viciados, né? Diversas áreas, a parte do meio ambiente, a parte de monitoramento ocupacional. Então, todas as aplicações, ponto. Agora, a gente vai ver como se organiza o curso. Dentro de cada ambiente, de cada contexto que esse agente tóxico tá, a gente vai estudar quais são esses agentes tóxicos, qual é a ocorrência deles, se existe um marcador de exposição dele, qual é o mecanismo de intoxicação e qual é a manifestação clínica. E ainda vamos estudar de cada um desses a toxicologia analítica, ou seja, como eu vou analisar a presença desse agente tóxico no organismo, tá bom? Então, agora você vai ver uma sequência de aulas que eu vou falar só de toxicologia ambiental, depois só de toxicologia ocupacional. Você vai ver que está dividido justamente a depender dessa divisão que a gente vai ver agora. Então, dentro da toxicologia ambiental, quais são os agentes tóxicos que nós temos? O que eles provocam, como tratar, como analisar no laboratório. Dentro da toxicologia ocupacional, quais são os agentes tóxicos, como tratar, Dentro da toxicologia de alimentos, quais são e por aí vai, tá? Por isso que é importante que a gente entenda essas áreas de atuação, porque é a partir dessas áreas de atuação que a gente vai nortear o nosso estudo aqui do curso, tá bom? Então, quais são as áreas? Primeira área aí, ó, toxicologia ambiental. A toxicologia ambiental ela estuda os efeitos nocivos causados pela interação dos agentes químicos contaminantes do ambiente. Então, ela vai estudar o que o meio ambiente, os elementos do meio ambiente, a água, o solo, o ar, pode esconder de agente tóxico que vai trazer malefício para o organismo humano. Tá? Então, quem que a gente vai estudar aqui na toxicologia ambiental? Aqui o mapinha, lembra dele? Eu vou estudar os inseticidas, porque esses inseticidas eles podem fazer mal para o ser humano. Tá? Organofosforados, carbamatos, piretróides, organoclorados, neonicotinoides. Eu vou estudar os raticidas, que eu uso em casa, às vezes, que eu uso no ambiente, na empresa. Pode ser orgânico ou inorgânico. Eu vou estudar os herbicidas. Então, todos esses aqui são os praguicidas. Esses aqui são os praguicidas, né? Os herbicidas. Exemplo aqui, paraquat, glifosato, clorofenoxiácidos. O que mais que eu tenho no ambiente que pode me fazer mal? Os metais. Os metais estão presentes na água. Os metais estão presentes em solos, em alimentos, tá? Então, chumbo, cádmio e mercúrio, os principais. Ainda, dentro da toxicologia ambiental, nós temos os fungicidas, dietilcarbamatos e composto de cobre. E nós temos os gases presentes na atmosfera, né? Dióxido de enxofre, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, ozônio, gás sulfídrico e gás cianídrico. O que mais? Toxicologia ocupacional. O próprio nome já diz, né? Toxicologia ocupacional. Aqui é a área de atuação que estuda os efeitos nocivos produzidos pelas interações dos agentes químicos presentes no ambiente de trabalho. Com quem? Com os indivíduos a eles expostos. Então eu preciso tirar esse indivíduo daí? Não, preciso fazer um monitoramento biológico para monitorar o nível desse agente tóxico no organismo. Tá bom? E se a pessoa, o colaborador, tiver numa condição especial, aí sim tira ele da exposição. Como aconteceu comigo, quando eu estava grávida, né? Então, fiquei grávida, trabalhava, aula prática em laboratório e tal, fiquei grávida, não podia mais dar aula prática.
Toxicologia de alimentos. A toxicologia... Ah, tá. Aqui a ocupacional também coloquei no mapinha, né? Ó, dentro da ocupacional eu coloquei alguns solventes que estão presentes em laboratório. Então, eu coloquei aqui o benzeno, coloquei o tolueno, coloquei o estireno, né? Coloquei o etilenoglicol e coloquei o hexano. E o xileno aqui no meio. Toxicologia de alimentos. Essa área vai estudar os efeitos nocivos provocados por substâncias químicas presentes em alimentos para definir as condições em que os alimentos podem ser ingeridos sem causar danos ao organismo. Então, toxicologia em alimentos, eu não coloquei no mapa. Você vai reparar aqui, de alimentos, não coloquei no mapa. Por que eu não coloquei no mapa? Porque os agentes tóxicos presentes nos alimentos, eles já estão aqui. Olha só. O que eu tenho no alimento? Eu tenho aqui herbicidas, paraquático, glifosato, clorofenol, ácidos, metais, chumbo, cádmio, mercúrio, né? Principalmente. Além disso, o que eu vou ter? Eu vou ter micotoxinas em alimentos. Então, além dos agentes tóxicos que já foram elencados em toxicologia ambiental, eu tenho também as micotoxinas. Então, aqui no nosso curso, a gente não vai falar, nós vamos falar de novo de todos os agentes tóxicos e dizer que eles também estão presentes em alimentos. Não, aqui eu vou falar só de micotoxinas em alimentos. Por quê? Porque os demais agentes tóxicos presentes em alimentos vão ser tratados em outras áreas da toxicologia, tá? A gente não vai deixar de estudar, a gente vai estudar do mesmo jeito, só que a gente não vai estudar duplicado, até para economizar o seu tempo. Não precisa, tá bom? Então, de alimentos a gente vai estudar as micotoxinas presentes em alimentos. Outra área, a toxicologia de medicamentos e cosméticos. Essa área estuda os efeitos nocivos produzidos pela interação de medicamentos ou cosméticos com o organismo, decorrente de uso inadequado ou então de suscetibilidade individual. Então, presta atenção aqui, não dorme, acorda que você pagou, né? Você gastou seu dinheiro, investiu nesse curso, acorda aqui comigo. Olha só, como que eu tenho uma área de toxicologia que só estuda medicamentos? Sabe, professor, então é farmacologia? Não, olha o contexto aqui. A toxicologia de medicamentos e cosméticos vai estudar o efeito nocivo daquilo quando ele é usado de forma inadequada. Então, quando o tramadol deixa de ser usado na indicação dele, passa a ser usado de forma abusiva ou para uso recreativo. Quando o cosmético é ingerido. Imagina, se eu beber um litro de água micelar lá, para limpeza da pele, o que será que acontece? Vai ter um distúrbio no trato gastrointestinal. Né? Vai ter um monte de coisa. Então, quais são esses efeitos? Aqui eles são estudados, não é cosmetologia, não é farmacologia. Por quê? Porque eles estão dentro de um uso inadequado ou da suscetibilidade dessa pessoa. Por quê? Porque eles estão dentro de um contexto de um uso inadequado ou a partir da suscetibilidade de uma pessoa, de um indivíduo. Tá bom? Beleza? Vamos continuar aqui? Próxima área de atuação e super importante. Toxicologia social. Inclusive, é uma das partes mais interessantes da toxicologia, né? Ela vai estudar os efeitos nocivos decorrentes do uso não médico de drogas ou fármacos, tá? Causando prejuízo não só para o indivíduo, mas também, e aí é que tá o nome, né? Traz prejuízo também para a sociedade. Então, por exemplo, o álcool. O álcool tem um efeito sobre o indivíduo, mas ele tem um impacto na sociedade. Né? Dirigir, por exemplo, e beber. Agressividade. A questão da violência doméstica. Né? Então, tudo isso está envolvido no contexto do consumo de álcool. Isso porque é uma droga permitida. Ainda temos todas as drogas proscritas, né? Proibidas. Cocaína, heroína, êxtase, LSD, crack, a cocaína, enfim, um monte de outras drogas, tá? Então, traz um prejuízo não só para o indivíduo, mas também traz um prejuízo para o coletivo.
E aí, em cada uma dessas áreas, vários aspectos da toxicologia podem ser abordados, né? Como o ramo forense ou legal, pediátrico, econômico, regulatório, mecanístico, descritivo. Então, o que vai organizar o nosso curso são as áreas. Então, eu vou ter ali blocos de aula de toxicologia ambiental, blocos de aula de toxicologia ocupacional, blocos de aula de toxicologia de alimentos, blocos de aula de medicamentos, blocos de aula de toxicologia social. Depois eu vou entrar em uma parte de toxicologia clínica, que aí eu vou falar de vários agentes tóxicos desses, que provocam manifestação clínica. E depois eu vou falar de toxicologia analítica, que de todo esse universo de agentes tóxicos, a gente vai tratar dos principais, né, que podem ser analisados, enfim, através de métodos de química analítica. A toxicologia ela tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida e a saúde do ambiente, sendo uma ciência de inegável importância social no mundo, seu campo de atuação aumentou muito nas últimas décadas, tornando-se uma ciência cujos conhecimentos são importantes para a tomada de decisões relativas à regulamentação de substâncias químicas que contribuem para garantir a sobrevivência do homem e do planeta. Então, tem uma tendência de valorização desse tema. É necessário um trabalho em conjunto com profissionais de diferentes formações básicas na resolução de problemas que envolvam as substâncias tóxicas. E aí, para fechar, né, mais uma vez aí, mostrando o mapinha com os principais agentes tóxicos que nós vamos estudar. Lembrando que cada um desses nós vamos estudar dentro do universo dele, social, meio ambiente, ocupacional, medicamentos e alimentos. E isso a gente vai chamar de fundamentos. Depois a gente vai estudar a toxicologia clínica. A gente vai falar sobre abordagem ao paciente, né, que está manifestando a síndrome tóxica. E também falaremos alguns blocos de toxicologia analítica, onde a gente vai falar as condições de análise, de método de análise para analisar, então, essas substâncias tóxicas todas que você está vendo aí na tela. Beleza? Show de bola? Bom, um excelente começo, né? Vou encerrar esse bloco agora e volto no próximo bloco dando sequência ao assunto. Eu espero você. Até mais. Tchau, tchau.